Então vale a pena, Muito bom com a situação. Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre sexo biológico em competições esportivas. O projeto de lei 346/2019 do deputado Altair Moraes estabelece que o sexo biológico seja usado como critério para definir o gênero de atletas em competições esportivas no estado de São Paulo. O texto prevê multa de até 502 salários para as entidades que descumprirem a regra no estado. A proposta gerou polêmica e tem sido discutida e noticiada pelos principais veículos de comunicação do Brasil. E para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com o Fernando Soleira, que é médico da CBF e da FIFA. Seja muito bem-vindo, doutor. Doutor, fala um pouco para a gente desse projeto e qual que é a opinião do senhor sobre esse projeto que está tramitando aqui na Assembleia. Então, é um prazer poder estar aqui com você, a gente Prazer é nosso. discutir bastante esse assunto. Então, é uma questão polêmica, né? Sem dúvida nenhuma, a gente tem que tomar muito cuidado, e esse é um cuidado que eu tomo lá na CBF para que a gente não cometa nenhum tipo de injustiça. Nós temos uma população de atletas transgêneros que estão chegando, vão chegar no futebol, já chegaram no vôlei, no ciclismo, e a gente tem que tomar um certo cuidado, porque existem critérios e uma legislação ditada pelo Comitê Olímpico Internacional que deve ser respeitada também. O que diz essa legislação hoje? Então, a legislação é bastante clara com a participação de um atleta transgênero feminino no esporte. Em primeiro lugar, ele tem que optar com um ano de antecedência num cartório que ele mudou de sexo. Segundo, ele tem que manter um nível de testosterona em torno de 10 nanomol. Em terceiro lugar... O que significa esse 10 nanomol? Então, quem tem 10 casa não entende. nanomol é uma quantidade próxima da quantidade de testosterona que tem uma mulher. E Então, é possível isso, doutor? Então, biologicamente é possível, ele consegue fazer isso. Mas essa não é bem a questão, a gente vai chegar lá. Já já nós vamos falar qual é o grande problema. E a terceira situação também é que o atleta tem que se submeter a exames quando a organização antidoping resolver fazer exames nele. Então são situações onde, se o atleta cumpre, e hoje o que está valendo é isso, se o atleta cumpre essas determinações do COI, a gente não pode se opor a uma participação. Agora existe uma discussão em torno de performance, de resultados, que a gente pode ficar aqui uma semana falando. Como é que o senhor avalia a decisão do COI recomendando, então, igual o senhor falou, a participação de atletas trans em competições de esportes de alto rendimento? Eu acho que o COI adotou uma postura que possível, né? Foi a única possível. É muito complicado, eu tenho discutido sobre esse assunto com muita gente no Comitê Olímpico Brasileiro, na própria CBF, no futebol, aqui na Federação Paulista, e a gente discute muito com atletas masculinos, com atletas femininos e com atletas trans. E é uma questão que a gente, até hoje, eu, como médico, não consegui chegar num consenso. E acho que a gente vai precisar discutir bastante ainda. O que precisa ser debatido nesse? Quais são os prós e os contras aí dessa questão, assim, na opinião do senhor? Inequivocamente, a testosterona faz a diferença. Então, se a gente tem um esporte onde o homem joga contra uma mulher, o homem sempre terá vantagem física, força, velocidade, reflexo, resistência. O homem sempre terá vantagem. Então, essa é a questão primordial. Então, o senhor está dizendo que a mulher trans, no esporte de alto rendimento, tem vantagem sobre outras mulheres, por exemplo. É isso que o senhor está falando. Estou dizendo que toda pessoa que teve um perfil de testosterona em formação vai ter mais força do que uma pessoa que não teve. Isso se resume a quê? Nós temos uma mulher que tem um nível de testosterona que não pode passar de 70 nanogramas. Isso é o que toda mulher, quem está nos assistindo, mulheres, tem algo em torno de 70 nanogramas. E a gente não pode deixar um homem competir numa competição feminina. E aí tem uma outra questão que a gente tem que pôr em pauta. Se essa transformação, porque é uma transformação, é um tratamento médico que é feito, né? Um médico transforma um homem numa mulher.
biologicamente, pelo menos. Se a gente tem essa transformação acontecendo depois da puberdade, este indivíduo teve muitos anos, que a gente chama isso de ganho acumulado, muitos anos com a ação da testosterona. Portanto, ele tem um desenvolvimento muscular maior. Ele tem mais músculo, ele vai ter mais músculo. Ah, mas quando ele faz a transformação, ele perde. Sim, mas ele não perde tudo. Ele tem uma memória muscular muito substancial, muito importante. E tem alguns outros detalhes que a gente pode discutir. Tamanho do coração. O coração masculino sempre é maior que o coração feminino. O que tem a ver isso? Tem a ver com o volume sanguíneo. O homem tem mais sangue. E o homem tendo mais sangue, ele tem mais hemoglobina, ele carrega mais oxigênio, portanto, ele está mais preparado para o esporte. Então, os esportes de resistência, que dependem de um bom coração, o homem sempre terá vantagem. Força muscular, o homem sempre tem mais força muscular. Então, quando a gente coloca uma mulher competindo numa prova de velocidade corrida, prova curta, digamos 100 metros rasos, nunca os valores de uma mulher chega próximo aos valores de um homem, né? A velocidade é muito diferente. Então, a terapia hormonal, ela não seria capaz de fazer uma mulher transexual se igualar a uma mulher biológica, é isso que Então, a terapia hormonal não transforma ela numa mulher. Aproxima, mas não transforma ela numa mulher. É um medicamento que é dado para aquela pessoa para que ela se transforme. E eu trabalho numa área, e isso que as pessoas têm que entender. Eu não sou a favor, eu não sou contra. Eu tenho muita preocupação porque o meu trabalho principal é igualdade, saúde e ética. Eu sou gestor na área de dopagem da CBF. E a gente tem que ter em mente que, quando você trabalha na área de antidopagem, existe esse tripé de sustentação: igualdade na competição, saúde para os atletas e a ética no esporte. E eu não vejo igualdade, infelizmente, hoje eu não consigo ver igualdade quando um atleta trans sobe numa bicicleta e ganha de várias atletas femininas. Eu não vejo a igualdade, eu vejo aí sim um problema que a gente vai precisar ajustar para que todos possam participar e felizes, né? O que dizem as legislações aí em outros lugares, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia? O que a gente tem de legislação a respeito disso? Isso já foi discutido em outros países? Como é que está isso a nível mundial, doutor? Então, a nível mundial, todas as organizações, elas usam a definição do COI, do Comitê Olímpico Internacional. Isso que está acontecendo aqui em São Paulo é a primeira vez que eu vejo. É bom, vai cutucar muita gente, vai fazer muita gente pensar sobre o assunto. Eu acho que a gente vai, aquela história de balança, a gente vai chegar, hoje a gente está nesse jeito, vamos chegar para cá, mas nós vamos atingir um equilíbrio. Há necessidade de se atingir um equilíbrio. Se a gente pensar alguns paradigmas da medicina, na década de 20, a indústria farmacêutica colocou o contraceptivo oral. O anticoncepcional estava disponível para as mulheres usar. Aquilo foi um problema na década de 20. O senhor fala em termos esportivos, assim, não, também? Não, no geral. Houve uma bagunça geral. Tinha pai que ficava olhando bolsa de filha, marido que questionava a esposa, ou seja, a mulher na década de 20, quando começou a usar o contraceptivo oral, podia fazer sexo não só para procriar, mas sim por prazer. Aquilo foi um momento importante. E eu faço uma analogia hoje. Hoje nós temos a participação de alguns atletas trans no esporte, transfemininos no esporte. E há uma inquietação. As atletas femininas estão absolutamente contrárias, estão absolutamente questionando essa situação. Então a gente está nesse momento, digamos assim, semelhante. Nós vamos ter que atingir um equilíbrio para que a gente não ofenda, não fira, não acabe ferindo nenhuma das partes. O senhor é médico da CBF e da FIFA, né? Como é que está isso no âmbito do futebol feminino? A gente tem atletas trans jogando bola hoje no mundo, no Brasil? Tem algum exemplo aqui, algum exemplo próximo da gente da América do Sul em relação a isso? Não, então, no futebol, que é o esporte que eu mais trabalho,
a gente ainda não tem nenhum atleta trans. E eu me preparei bastante para o momento que chegasse um atleta trans. A CBF vai cumprir a legislação. Então vai permitir, doutor? Sim, sim. Se hoje um atleta trans resolver se inscrever numa equipe masculina ou numa equipe feminina de futebol, a gente vai permitir, porque a legislação é do COI. Agora, nós temos aí, logo, logo, uma COI, votação. para quem não sabe, Comitê Olímpico Comitê Internacional. Olímpico Internacional. Então, hoje, nós somos obrigados a seguir o Comitê Olímpico Internacional. E como é que está isso no âmbito do vôlei? O senhor citou aí que tem algumas atletas, mulheres que não são trans, né, que são contra isso. Como é que está essa polêmica, né? A gente tem aquela atleta que está disputando em Bauru, né? E como é que está essa, na Superliga, por exemplo, como é que está essa questão hoje? Como é que está essa discussão? Então, eu vejo que hoje a coisa acalmou um pouco. Mas até há 6 meses atrás existia uma inquietação bastante grande, né? Essa atleta que você se refere, ela vai muito bem e acaba colocando em xeque as suas adversárias. Então, quando você perde isso no esporte em geral, qualquer pessoa que perde, ela não se conforma, né? E aí acaba buscando um motivo. Eu não diria hoje que o motivo, um atleta trans faz toda a diferença, mas faz a diferença. Não é toda a diferença, mas faz. Então eu fico preocupado se a gente tiver um time com 3 atletas trans. Você já pensou 3 trans batendo? No vôlei a gente diz bater significa o quê? Levantar a bola e bater. Então é muito... Você está falando de força, né? Força. Na hora da batida. Exatamente. Ali. Porque uma coisa é você calcular a velocidade da bola masculina e a velocidade da bola feminina. Eu já calculei. Na verdade, eu não calculei, eu pesquisei. E a gente tem que a velocidade da bola masculina sempre é maior que a velocidade da bola feminina. Então, para que vocês tenham uma ideia, a bola mais rápida em todos os esportes é o tênis de mesa. Essa bola, ela tem muito efeito, mas é a bola mais rápida do homem, é a mais rápida do que a mulher. Depois vem o tênis de campo, que é o tênis que todo mundo conhece. Que a gente vê lá a velocidade da bola nos torneios, né? Sim, exatamente. Chega muitas vezes até a 200 km por hora. A velocidade da bola masculina é maior que a velocidade da bola feminina. Aí a gente pega o voleibol. A velocidade da bola masculina é maior que a velocidade da bola feminina. Chega no futebol, velocidade da bola e handebol, enfim, todos os esportes que tem bola no meio, a velocidade da bola masculina é maior que a velocidade da bola feminina. E por quê? Porque existe força e não só a destreza. Claro que uma Tandara no vôlei fez mais ponto esse ano aqui, muitas vezes, que essa atleta trans. Por quê? Tandara é mais forte que a atleta trans? Não. Vamos falar o nome dela? Craque. Eu esqueci o nome dela. A atleta lá é do Bauru, não é isso? Sim. O senhor também... Não, depois a gente recupera aqui. Isso. A gente veja aqui com o pessoal do nosso controle. É Tiffany. A Tiffany. Isso. A Tiffany. A gente está falando o nome, está falando dela, mas não fala o nome, né? Acho que sim. A gente fala o nome. Veja bem, a Tiffany, ela é uma boa jogadora de voleibol, né? Ninguém questiona as qualidades técnicas da Tiffany, mas eu vejo, uma observação pessoal, a Tandara é craque de bola. Então, muitas vezes a Tandara fez mais ponto que a Tiffany, por quê? Porque ela é craque de bola, né? Então, se a gente for ver, muitas vezes o atleta tem uma melhor performance, muitas vezes, num esporte, porque ela é craque naquilo que ela faz. Já o esporte de força, né, seria um homem jogando, é mais paulada, uma coisa mais forte, né? Fala um pouco pra gente sobre a carga acumulada, né? Como é que isso acontece no organismo? Então, imagine você, o período de puberdade, tudo que acontece antes da puberdade é a chegada de testosterona sendo incorporada num menino. E essa testosterona vai aumentando a complexão muscular. A gente vai ficando mais forte, né? Então o homem vai desenvolvendo um componente muscular até a puberdade.
A partir da puberdade, ele aumenta o componente muscular quando ele treina. Se ele fizer um treino específico de aumento de massa muscular, ele vai aumentar a massa muscular dele, né? Mas, se você faz a modulação hormonal, que seria o tratamento médico para mudança de sexo, então você vai usar um hormônio para mudar de sexo, se você faz essa modulação hormonal após a puberdade, o que acontece? Você já teve o ganho acumulado da massa muscular através da testosterona. Então você chega na idade adulta com um componente, a gente diz compleição muscular maior, ossos maiores, portanto um trabalho de força mais adaptado. Agora, se você faz a compleição muscular, se você faz a modulação hormonal antes da puberdade, você vai chegar lá na frente, aos 20 anos de idade, por exemplo, com menos massa muscular. Então você vai ter um ganho acumulado muito menor. Então isso é um dado que a gente precisa quantificar. E não existem ainda trabalhos científicos de boa qualidade que nos mostre essa diferença. Então a gente sabe hoje que quando você faz a modulação antes da puberdade, você tem um ganho muscular menor, você vai chegar próximo a uma mulher, mas com uma mensagem muscular maior ainda do que qualquer mulher. Então, o senhor está defendendo, no primeiro momento, essa mudança antes ali no início da puberdade, seria isso e tal. Eu queria que o senhor falasse também de esse projeto, ele está proibindo ou não? Não é uma proibição? Como é que o senhor vê esse projeto aqui da casa? Como é que o senhor vê? Quer dizer, esse projeto ele está só definindo a questão do sexo biológico, é isso? Sim, o projeto define a questão do sexo biológico. Não é proibição. Não é uma proibição, isso tem que ficar bastante claro, porque as pessoas têm que entender que ninguém está proibindo nada. Nós estamos somente querendo entender um pouco mais, ser justos. Ah, mas agora vocês, com esse projeto, pode ser que vocês não serão justos com os trans. Então, pera lá, vamos ajustar? Tudo é passível de ajuste. Tudo é passível de você corrigir a rota. Quem já não ouviu falar, vamos corrigir a rota? Senão a gente vai bater ali. Então, muitas vezes a gente sai daqui querendo chegar num determinado local, mas pode ser que a gente precise corrigir a nossa rota. Então eu vejo com bons olhos o projeto, acho que uma hora a gente precisa sentar para discutir, uma hora a gente precisa sentar para debater, e isso vai ser muito importante porque o esporte vai ganhar. Ninguém está proibindo ninguém de ser esportista, de fazer esporte, de ser atleta e de ter ótimos resultados. Mas a gente está tentando proteger inequivocamente, a segunda vez que eu falo inequivocamente, a gente está tentando proteger o esporte limpo. Espera lá, eu pego tanto no pé de quem usa testosterona, de quem usa anabolizante. Pego no pé, falo não pode, não deve, não pode, não deve. Nas academias isso é perigoso, isso faz mal para o rim, faz mal para o fígado. É um perigo. Essa é minha tônica de todas as minhas palestras, né? Mas, de repente, eu tenho um transmasculino, que era uma mulher, as pessoas têm que entender, transmasculino é uma mulher que virou homem. Eu tenho um transmasculino que precisa usar testosterona em altas doses. Espera lá, nós estamos falando de uma coisa que é uma transformação biológica, que isso repercute na saúde ou não? Nós estamos mudando uma pessoa de sexo. Isso repercute, doutor? Diminui? Tem algum efeito mais tarde na pessoa? Olha, vamos pensar. Eu acho interessante que a gente pode, com o nosso público, pensar. E é isso que eu proponho, que a gente pense junto. Não defina nada, não estou aqui definindo nada. Não estou dizendo que a CBF tem alguma posição contra ou a favor de nada. Eu estou dizendo que a gente precisa pensar juntos. Se você... a gente conhece a teoria de que quem usa testosterona em grandes quantidades pode desenvolver câncer de próstata. Você transforma um homem numa mulher, você vai usar testosterona em grandes quantidades. Será que você não está
colocando em risco a próstata dessa pessoa? O senhor está dizendo que também, muitas vezes, existem poucos estudos sobre essa terapia. É preciso de mais estudos, não só no esporte, mas na vida, Na vida. da pessoa trans de uma maneira geral. Né? É preciso, então, que a ciência se debruce sobre isso e analise mais os vários aspectos. É isso, doutor? Exatamente. Eu tenho colegas médicos que trabalham nessa área de fazer transformação. Vários amigos médicos. E eu converso muito com eles. E eu vejo que eles fazem com bastante segurança. Quando você conversa com eles, eles me mostram uma segurança. Mas, ao mesmo tempo, existe na minha cabeça essa questão. Quando a gente usa testosterona em grandes quantidades, a gente produz câncer de próstata. Então, pera lá, nós estamos usando testosterona. Ah, mas eu uso aqueles marcadores biológicos que impede. Não, na verdade não impede, diminui a possibilidade de. Então nós estamos ainda num território muito cedo e a gente já tem atletas querendo jogar. Então acho que uma coisa veio em cima da outra, a gente precisa de tempo, até mesmo para não cometer nenhuma injustiça com ninguém. A ideia é que a gente possa trazer para o esporte a segurança, a igualdade, a saúde e a ética. A gente já fez outros programas aqui, né, sobre essa questão. Uma conversa aí com a jogadora Ana Paula Henkel, ela comentou de como é rigoroso o controle de doping em mulheres, né? Só que o mesmo rigor não estaria acontecendo com as atletas trans. Isso evidenciaria alguma desvantagem sofridas pelas mulheres, né? Não, então, eu não sei por que não está tendo rigor, né? Eu acho que tem o rigor. O controle antidopagem é uma das atividades mais seguras que eu vejo na área da medicina do esporte. Eu tenho uma atividade na área de antidopagem há de 35 anos. E eu conheço muitas organizações antidoping espalhadas pelo mundo. Há um rigor. Talvez o que a Ana Paula tenha falado, ou tentou falar, é que para que uma atleta se transforme, ela usa durante um período uma medicação proibida. Então, neste período que ela usa uma medicação proibida, ela declara que ela está fora das competições. Por isso que você só pode entrar na competição, se você é um atleta trans, um ano depois que você começou a sua modulação hormonal. Então, existe sim todo um rigor. A gente faz controle antidoping em trans, em não trans, enfim. O controle antidoping hoje no futebol é feito no futebol masculino, todas as partidas, feminino, todas as partidas, e se houver algum atleta trans, será submetido ao controle antidoping da mesma maneira. Aonde que a gente vai chegar, né, com essa questão do trans no esporte? Assim, o que é preciso ser feito? Existe alguma solução? Isso ainda precisa ser debatido? É preciso serem feitos outros estudos a respeito? Como é que fica a situação dessas pessoas que querem competir, né, e têm o direito de competir, enfim, né, disputar o esporte da sua preferência? Questões mesmo aí de futuro, éticas e de futuro, doutor. Então, eu confesso que eu já participei de pelo menos 8 ou 10 reuniões clínicas em torno do assunto transgêneros no esporte. E dessas 10 reuniões que eu participei, dessas 8 ou 10 reuniões, eu não saí convicto de que a gente chegou num ponto. Eu acho que a gente precisa ainda discutir bastante. Eu acho que a gente precisa se aprofundar um pouco mais na ciência e ir para frente, né? O projeto do deputado pode nos ajudar muito, deve ajudar bastante, porque nós vamos precisar cutucar as pessoas, e todos, né? Quem é trans, quem não é trans, quem é a favor e quem é contra, porque de uma discussão, às vezes, vem uma ideia boa. Não há ideia boa. Em todas as reuniões que a gente foi, sempre terminamos assim, bom, e aí? Como você está me perguntando, e aí? Qual é a luz no fim do túnel? Eu ainda não vejo. Ninguém viu.
Ninguém consegue. A gente sabe que existe, neste momento, existe uma desigualdade. Qual seria a solução? Uma equipe trans, um campeonato trans? Não vejo possibilidade para isso, né? Seria uma terceira categoria. Né? Não consigo ver uma terceira categoria, né? Na verdade, teria que ser mais duas, né? Mais duas, para homens mulheres e trans. uma mulher trans para homens. Nós vamos chegar num momento que vai ficar impraticável, né? Mas, talvez, limitar o número de atletas trans numa determinada equipe. Existiu uma época, até hoje inclusive, que a gente limita o número de atletas estrangeiros no futebol brasileiro. Se você monta uma equipe, você pode pôr tantos atletas estrangeiros. Não pode contratar mais um. Talvez seria o primeiro passo a ser dado. Mas isso tá... Bom, mas lá na frente pode ser que a gente, aquela correção de rota. Olha, não deu certo porque 2 era pouco, 3 é muito, 5 talvez passou da conta. Enfim, nós precisamos fazer ensaios, precisamos estudar o assunto bastante. A gente está quase terminando o programa, doutor, mas eu queria falar de um assunto que a gente ainda não falou. A gente fala muito da mulher trans e no caso do homem trans. O homem trans não tem regra nenhuma. Qualquer homem trans pode participar de qualquer competição. Aí você fala, nossa, mas a gente tem casos de não, homens trans? Não. Aí você fala, não dá. Por que não tem casos de homens trans? Porque, na verdade, o homem trans tem menos compleição muscular. E para que ele mantenha-se como homem, ele precisa usar testosterona, que é uma substância proibida, anabólico, S1 anabolizante. Então ele não vai poder usar. Então imagina, você se transformou, virou um homem trans. Aí você é um homem trans, você tem que ter um nível de testosterona para ter pelo, músculo, força. E esse nível cai no exame antidoping. Exatamente. Então a gente tem esse caso no vôlei. Futebol, só disse que ainda não temos, né? Tem mais algum outro caso aí? Ciclismo, acabou. Ciclismo, o senhor falou também, Isso, né? Ciclismo. E agora existe uma atleta, não vou lembrar o nome agora, do MMA de luta, que ela se negou a lutar com as mulheres. Ela fez a transformação, mas ela continua treinando, lutando com os homens. Porque ela sabe que se ela for lutar com as mulheres, ela põe em risco a vida de uma atleta feminina, porque ela tem uma complexão muscular muito maior. Tá certo, doutor. Então esse ainda é um caso que tem que ser debatido aí com a sociedade de uma maneira geral, né? Tem que ser feitas aí várias pesquisas a respeito, né? Gostaria de agradecer a presença do Dr. Fernando Soleira aqui no programa de discussão especial. O programa de discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Eu gostaria de agradecer a audiência de vocês e nos encontramos num próximo programa com outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá! Vale a pena. Eu tô passando assim.